Boa tarde. No programa de hoje você vai conhecer a história de uma mulher que enfrentou o drama da traição, da humilhação, teve a autoestima muito abalada e vai contar como superou tudo isso. E além de contar sua história, ela vai orientar as esposas que estão enfrentando esse mesmo problema. E para falar sobre queda de cabelo, enfraquecimento das unhas, eu recebo a doutora Andréia Godoy, que é dermatologista. Boa tarde, doutora. Boa tarde. É um prazer recebê-la. Obrigada. Nós vamos a uma matéria falando sobre isso e já voltamos. Dos carecas que elas gostam mais. Você já ouviu esse ditado? Muitos homens parecem estar preparados para a calvície, mas e no caso das mulheres? Como lidar com a queda de cabelo? Basta perguntar a qualquer mulher, todas vão dizer a mesma coisa. Uma parte fundamental no meu visual, pra mim. Eu acho que cabelo é personalidade, né? Ele mostra o que você tá sentindo, o que você acha. Me preocupo em prevenir porque é natural, meu cabelo é mais fino também, é um pouco mais ralo, então eu já tenho essa preocupação. Ninguém quer ficar careca, uma mulher careca... Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos revelou que 25% das mulheres compararam a perda dos cabelos com a amputação de um braço ou uma perna. Pode parecer exagero, mas tente se imaginar sem eles. De acordo com dermatologistas, a mulher não chega a ficar completamente careca como o homem, mas qualquer sinal de calvície já é o bastante para deixá-las à beira do desespero. E agora, depois de tanto tempo casada, sei lá, por conta de estresse e os filhos crescendo, parece que aumentou mais ainda. Luciano Bassante, médico e tricologista, ou seja, especialista em recuperação capilar, explica que a mulher perde mais cabelos depois de passar por mudanças hormonais como a gestação. Põe uma tiara, põe um lencinho aqui, sabe? Joga sempre pra cima, o cabelo assim, pra não parecer muito. Com o laser nós temos uma ação tripla. Nós temos uma ação de vasodilatação, chegando mais sangue ao bulbo capilar, que é a matriz do fio do cabelo. Nós temos uma ação anti-inflamatória, dirimindo ou dissolvendo qualquer tipo de inflamação no couro cabeludo. E nós temos uma estimulação da multiplicação celular. Estresse, má alimentação, cirurgias, ovários micropolicísticos, problemas na tireoide e até a tristeza podem fazer cair cabelo. Mas por trás de todos esses causadores, um vilão ainda maior, o DHT. É uma sigla de dihidrotestosterona, que é um subproduto hormonal da testosterona, que é o hormônio predominante nos homens. Por isso que nos homens a calvície androgenética é mais frequente. Vamos conferir outras causas da calvície feminina. Prender os cabelos constantemente, usar tiaras, faixas e presilhas, alongamento e entrelaçamentos, escovas progressivas com concentração de formol superior a 0,2%, intervalos menores que um mês entre as tinturas e outras químicas e escovações muito vigorosas. O que é uma queda anormal dos cabelos? Um excesso de cabelos na fronha do travesseiro, no ralo do chuveiro, cabelos espalhados pela casa, no banco do carro, na roupa. E você, já reparou no seu cabelo hoje? E você pode ligar para tirar dúvidas com a doutora Andréia pelo telefone 5644-5210. Eu queria começar perguntando se a gente pode lavar o cabelo todo dia. Isso é mito ou não? Na verdade, Fátima, é melhor lavar o cabelo todos os dias do que deixar o cabelo sujo. O ideal é só não dormir com os cabelos molhados. É o que eu ia perguntar, porque assim, confesso que até eu mesmo tenho esse costume.
O ideal é evitar dormir com os cabelos molhados, porque a umidade e mais o calor deitado na cama, com a atração que você provoca, a agressividade que você causa no fio de cabelo dormindo, ela causa quebra dos fios e muda a harmonia, o equilíbrio do couro cabeludo, podendo causar problemas. Podendo causar, além de queda, doenças do couro cabeludo. Pode ler a sua, Ana. Não, na verdade, eu queria perguntar se é fato. Que tem gente que usa anticoncepcional no shampoo e dizem que ajuda a crescer. Então, isso não é uma boa ideia. Eu costumo dizer que hoje em dia os cosméticos são muito high-tech, super tecnológicos, e tem muito estudo a respeito dos cosméticos hoje em dia. Então, o ideal é que se procure um shampoo pronto, que se adeque ao seu tipo de cabelo, à sua atividade diária, e use aquele shampoo sempre. E caso tenha queda ou caso precise de alguma assistência, aí ao médico. Colocar um anticoncepcional no shampoo, enfim, pode até causar outros problemas. O ideal é não misturar nada num shampoo que já existe pronto. E como é que a gente pode diferenciar uma queda de cabelo normal para o início de um problema mais sério, tipo calvície? Então, essa pergunta é super boa, na verdade, porque o pessoal fica com medo de... Chega no consultório e fala, doutora, meu cabelo está caindo. Aí você fala, você já reparou se essa queda é em torno de uns 100 fios, 100 e pouquinhos fios por dia? É a mesma quantidade que cai sempre ou está caindo mais? Se for em torno de 100, 100 e pouquinhos fios, é normal. Faz parte da renovação do cabelo. Então, aquele cabelo vai cair e vai vir um cabelo novo. Ótimo. Se é mais do que isso, você começa a perceber que cada dia cai uma quantidade maior, ou começam a aparecer falhas no couro cabeludo, aí o ideal é procurar, porque daí é uma doença. Porque tem uma diferença do fio cair, que penso eu que ele cai inteiro, né? Do cabelo que vai quebrando. Sim. Na verdade, o fio que cai é o bulbo, ou seja, a parte viva do cabelo, que sofre e acaba se destacando. A quebra do cabelo normalmente acontece por processos químicos ou por processos físicos. Então, processos químicos, fazer uma tintura, um reflexo, fazer uma tintura e um relaxamento, uma escova progressiva, resseca, danifica o fio e faz com que essa haste se quebre. O processo físico, então você prende o cabelo com muita força, estica todo o cabelo, ou então penteia o cabelo com muita agressividade, esse tipo de coisa são processos mecânicos. Então essas coisas podem quebrar a haste do fio. Então são duas coisas diferentes. E assim, no início da matéria, no finalzinho da matéria, comentou sobre o desequilíbrio hormonal mexe com o cabelo também. Como é que é isso? Quer dizer que a pessoa entrou na menopausa, sofre um pouco também com essa questão? Sofre. Na verdade, o couro cabeludo tem várias coisas. Ele tem uma irrigação, que é a parte venosa, tem as glândulas sebáceas, que vão dar a lubrificação para o cabelo, tem hidratação do couro cabeludo. Quando a mulher entra na menopausa, ela tem uma alteração na hidratação, na circulação, na produção sebácea. E o hormônio também, que passa a ser em maior quantidade, é esse 5-HT, que o doutor Márcio comentou, e ele vai ter uma influência na queda também. Então, tem que começar a cuidar antes da menopausa. Nós temos a Rosana, de Santo Amaro. Uma pergunta para a senhora. Tá. Boa tarde, meu nome é Rosana, sou da região aqui de Santo Amaro. E a minha pergunta para a doutora hoje é, como diferenciar a queda natural de cabelos da queda que pode indicar a calvície? Então, como eu acabei de falar, a queda que pode levar a uma calvície, normalmente é aquela que vai apresentando falhas no couro cabeludo. Então, são áreas com menos fios de cabelo no couro cabeludo. E também tem que estar sempre atenta à quantidade de fios que cai por dia. Se for um aumento significativo, que você perceba que cai mais do que habitual, tem que procurar auxílio médico. Doutora, a gente pode acreditar naquelas propagandas assim, a gente vai na farmácia, numa loja de cosmético, tá lá, shampoo que faz crescer cabelo. É difícil, não acontece crescer o cabelo. O que pode acontecer com um cosmético, um shampoo ou um leave-in ou qualquer coisa assim, é ele aderir na haste do fio e dar mais volume.
Isso é possível acontecer, porque ele fica... Você tem um fio, é uma estrutura, certo? E são outros produtos químicos que se aderem nessa estrutura. Então, o que tem uma espessura passa a ter uma espessura maior. Isso acontece. Agora, ter um aumento na velocidade do crescimento, não tem nenhum produto de farmácia que faça isso. O que a gente consegue fazer com alguns produtos é estimular uma maior circulação sanguínea do couro cabeludo para fazer uma melhor nutrição do fio. Isso é possível fazer. Mas ir na farmácia e comprar um shampoo vai crescer mais? Não vai crescer mais. Ana Cláudia, no começo a gente estava comentando sobre isso. Você falou de pessoas que, assim, deixam o cabelo crescer, não cortam nunca e mesmo assim o cabelo não cresce. O cabelo não cresce, que aí vai entrar naquele exemplo que a senhora deu das 3 fases, né? Isso. Que eu também não conhecia. Então, a gente estava conversando aqui antes do programa que o cabelo, ele tem 3 fases de apresentação. Então, a fase anágena, que eu gosto de falar que é a fase de anabolizante, que é a fase que o cabelo vai encorpando, crescendo, ficando mais escuro, né? É a fase de aumento do fio do cabelo. A fase catágena, que é uma fase que ele meio que consome, que ele entra em catabolismo, na verdade é quando ele vai consumindo isso que ele acumulou, e é a fase que ele fica meio paradinho, é a fase que ele cresce. E a fase telógena, que é a fase de queda do cabelo. Então, o que a gente explica para as pessoas é assim, a fase telógena, de queda, ela existe para que você possa ter fios novos. Senão, imagina você nunca ter perdido um fio de cabelo na vida, o que ia acontecer, né? Como seria isso? Então, a gente precisa que ele caia até para que venham fios novos, tá? E a fase de crescimento, que vai determinar o comprimento do seu cabelo, que é essa fase anágena, ela é determinada geneticamente. Então, tem pessoas que chegam até um determinado comprimento de cabelo e tem pessoas que conseguem ter cabelo mais curto e cabelo mais comprido. Isso é uma determinação, tá? É o tempo de duração dessa fase que vai fazer com que o seu cabelo seja maior ou menor. E essas 3 fases, a gente tem elas a vida toda ou não? Então, tem a vida toda. E sabe o que é interessante disso? Que no ser humano, graças a Deus, essas fases acontecem todas ao mesmo tempo. Então, a gente tem uma quantidade de fios anágenos, catágenos e telógenos acontecendo aí o tempo todo. Por que eu falo que graças a Deus, né? Porque tem alguns animais que eles sofrem troca da pelagem. Então, eles têm os fios todos na mesma fase juntos. Então, quando eles estão em fase anágena, são todos anágenos, catágenos, todos catágenos e telógenos, todos telógenos. Então, é bom que a gente tenha tudo ao mesmo tempo, porque senão a gente vai ficar careca para depois ter cabelo de novo. E essa questão de cortar o cabelo de 3 em 3 meses para ajudar? Então, isso é um mito também. Essa pergunta eu adoro. O cabelo não é planta. Então, cortar o cabelo te dá uma qualidade estética, cosmética mais agradável. A ponta do cabelo é a parte do cabelo que resseca, que sofre mais influência do vento, do sol, do secador, na verdade, porque a gente, né, você bate o cabelo, então você torce o cabelo, né, dá aquela sacudida no cabelo, é a parte da ponta que mais sofre. Então, cortar a ponta tira aquela parte mais estragada do cabelo e te dá um aspecto mais bonito para o cabelo. Mas não é uma poda. Então, o cabelo não vai crescer mais, nem mais rápido se você cortar ou não cortar. E essa questão de hidratação? A gente fica louca numa loja de cosmético, né? Então, assim, a hidratação, um bom creme, um condicionador, ele realmente resolve uma máscara ou a hidratação é uma questão mais interna? Então, isso é bom também. O que acontece, eu adoro explicar isso porque é super visual. Se você pegar uma haste de cabelo seca e esticar, ela rompe, ela quebra. Então, você tem uma queda de cabelo aumentada por quebra, por ressecamento. Se você hidratar esse cabelo, então você passa uma máscara de hidratação, ele faz com que as escaminhas do fio de cabelo fiquem mais aderidas e faz com que a água, que é a hidratação, fique dentro dessa haste. Então, você vai esticar, 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 até que um dia ele rompa. Ou seja, você tem uma queda por quebra, por ressecamento menor. Então, é bom fazer uma hidratação, eventualmente. Não precisa ser todo dia, nem toda semana. Mas, eventualmente, pelo aspecto cosmético mesmo, pela queda devido à quebra, é interessante fazer. Então, tá bom. Nós vamos a outra matéria e já voltamos com a doutora Andréia Godoy.
com as unhas bem feitas e decoradas faz parte da vida da mulher brasileira. Mas muitas se esquecem de que, além da estética, manter a saúde das unhas em dia é fundamental. Já que tanta exposição pode acabar prejudicando, como os serviços de casa e as tarefas do dia a dia. De acordo com os especialistas, unhas fracas podem estar relacionadas a problemas de saúde. Fungos, pontas quebradiças que dobram com facilidade e rachaduras são alguns sinais de que algo não está bem. Vamos conferir alguns motivos que podem causar o enfraquecimento das unhas. A falta de vitaminas, principalmente dos tipos A e B, estresse, anemia, má circulação, má alimentação, doenças da tireoide e o principal, o uso exagerado de esmaltes. As unhas dos pés também podem apresentar os mesmos sinais, mas como não ficam sempre expostas, os problemas mais comuns são micoses e traumas causados por sapatos apertados. Outro vilão das unhas é o removedor de esmalte, que resseca e causa manchas brancas na superfície quando utilizado em excesso. Para evitar que isso aconteça, o ideal é retirar o esmalte 2 dias antes de refazê-las. Vale lembrar que todo cuidado com a higiene é pouco na hora de fazer as unhas. Elas podem ser uma porta de entrada para diversas infecções. Os equipamentos devem ser esterilizados e o ideal é amolecer a cutícula e retirar apenas o excesso. E lembre-se de manter as unhas limpas e bem hidratadas. Utilize luvas quando for preciso efetuar trabalhos domésticos, principalmente na hora de lavar a louça ou utilizar produtos cáusticos. Existem diversos produtos para fortalecer as unhas. Use e abuse. Elas estão aí para nos proteger, portanto, cuide bem delas. E na matéria, doutora, falou que a acetona deixa aquelas manchinhas brancas. É a única responsável por aquelas manchas brancas? Não, todo produto que causa ressecamento da lâmina da unha pode deixar manchas brancas na unha. E quais outras alterações a gente pode perceber na unha, assim, que é sinônimo de algum problema? Uma das queixas mais frequentes de consultório é, o pessoal fala que a unha desfia. É quando ela tem quando ela abre na ponta, né? Isso pode ser deficiência de vitamina, que tem que ser suprida. Outra alteração que as pessoas reclamam muito são aquelas ondulações na lâmina da unha, que ela vem com a idade e pode indicar algumas doenças também. E algumas doenças, elas causam uns pontinhos, uns furinhos na unha também, tá? Fora isso, cor da unha, que na verdade é por transparência que a gente vê, e a alteração da espessura da lâmina também. A senhora diz assim, pode ser que ela fique amarelada, é um sintoma, é um sinal? Pode ser, amarelada, claro, se você não tirou o esmalte vermelho há poucos dias, ela está amarelada para o resto do esmalte vermelho, é bom investigar, tá? Ver se não tem outras partes do corpo que estão amareladas também. Aí a unha é um indicativo. Falando no esmalte vermelho, né? Vamos lá. Que assim, ó, que todas as mulheres comentam quando a gente vai lá no salão, a manicure fala, sua unha tá fraca. Vamos usar um esmalte escuro para fortalecer. E aí? Então, na verdade, os esmaltes mais escuros, eles têm uma quantidade maior de pigmento na composição. Então, não que eles fortaleçam a unha, mas eles são uma lâmina mais grossa em cima da sua unha. Enquanto eles estão na unha, enquanto ele está passado na sua unha, de fato a unha quebra menos, mas quando você tira, a sua unha volta ao normal. Não é que o esmalte faça isso. Não é um tratamento. Não é um tratamento. Ele lá, como ele é uma lâmina mais grossa, ele adere na lâmina da sua unha com mais eficiência e ele é mais grosso, vamos dizer assim, mais espesso do que um esmalte claro. A senhora mas não fortalece. A senhora comentou que falta de deficiência de vitamina pode fazer com que escame a unha, né?
É possível consertar isso só com alimentação ou é necessário mesmo um tratamento com vitaminas? A alimentação pode consertar na maior parte dos casos. Alguns casos o ideal é suplementar com vitamina cápsula. E é sempre bom, eu acho que é bom fazer todos os tratamentos juntos, fazer uma alimentação balanceada, suplementar a vitamina no início pelo menos e usar um emoliente para a unha, ou um óleo fortalecedor, ou um creme, aumentar a circulação na ponta da unha, então ter as unhas mais aquecidas, sempre que perceber que as mãos estão mais frias, eu acho que tudo isso junto melhora. Porque tem gente, né, que comenta que quando tira o esmalte, não consegue ficar muito tempo, Eu né? sou assim, se eu tirar o esmalte, eu não consigo dormir. Eu tenho que acordar, levantar, ir lá, passar uma basezinha para conseguir diminuir, porque assim, fica latejando, é a sensação que eu sinto mesmo. Hoje em dia o esmalte, ele é um adereço, como é um brinco, como é um anel. Todo mundo usa esmalte, combina com o visual, com a produção, procura um esmalte novo, né? Então, acontece isso com frequência, porque as pessoas tiram o esmalte e passam outro esmalte em cima direto, sem deixar a unha sem nada por alguns dias. E isso causa o ressecamento da lâmina. E o excesso de ressecamento faz com que tenham porosidades na lâmina da unha, e essa porosidade leva a uma fragilidade, porque se você conseguir imaginar, imagina eu tirar a lâmina da sua unha. A parte que fica embaixo da unha, que a gente chama de leito ungueal, ela é sensível. Todo mundo já machucou o dedo e sabe que aquela parte que está embaixo da lâmina é sensível. Então, você expõe essa parte sensível a frio, calor, a atrito. Então, você vai criando microfurinhos na unha, vamos dizer assim. Por isso que você sente dor quando passa um esmalte em cima do outro e um dia fica sem esmalte. Mas nesse caso, igual no caso da dona Fátima, ela pode então, quando tirar, botar um óleozinho, né? Hidratar com alguma... por um emoliente, um óleo, um creme hidratante, é o ideal. Porque só colocando a base vai voltar na mesma coisa do esmalte. Mesma coisa. E unha, respira? Essa pergunta é ótima. A unha não respira, mas esse termo é muito usado com a ideia de deixar a unha sem esmalte. Sem esmalte, ela tem que respirar. Não, a unha não respira, mas o ideal é deixar a unha sem esmalte uns 2 dias na semana, pelo menos, antes de passar de novo. É para ela descansar, não respirar. Tá ótimo. Para ela ter a chance de receber uma emoliência, um hidratante, alguma coisa assim. Né? Doutora, nós temos a Gislene com outra pergunta. Oi, boa tarde. Meu nome é Gislene, falo aqui de Embu das Artes. Gostaria de tirar uma dúvida. A calvície, ela é mais frequente nos homens, mas também sabemos que atinge as mulheres. As causas, no entanto, são as mesmas? Oi, Gislene. Existem causas comuns para a queda de cabelo de homem e de mulheres, normalmente alterações hormonais e deficiências de vitamina. E algumas doenças específicas, eu vou citar, a alopecia areata é a mesma causa para o homem e para a mulher. Mas o padrão de distribuição de calvície, ou seja, de alopecia, que é dessa queda de cabelo, é diferente no homem e da mulher, por diferenças próprias do homem e da mulher. São receptores e o tipo de receptores e de hormônios que agem aí. Eu tenho uma pergunta de calvície, aproveitando da Gislene. Os homens, né? Mulher não é muito comum, mas homem é usar boné. Sim. O boné acelera a calvície ou é mito isso? O boné, ele causa um trauma no fio do cabelo. E às vezes, como o homem tem cabelo mais curtinho e o boné fica bem perto do couro cabeludo, ele acaba traumatizando o bulbo do cabelo. E ele pode levar ao que a gente chama de alopecia traumática, por arrancamento do fio. Então é fato. E o gel? O gel, ele acumula na haste do fio e faz vamos dizer assim, um peso no fio. Então, ele pode também causar essa alopecia traumática. O ideal é que você não use todos os dias. Sempre que usar, lavar, não dormir com o cabelo pesado e ainda traumatizando no travesseiro. Lavar para dormir. Eu queria voltar aqui para a unha. Vamos lá. Como é que a pessoa consegue chegar à conclusão de que ela tem alergia a esmalte? Alergia a esmalte é comum. Hoje em dia existem esmaltes hipoalergênicos e os esmaltes, a maioria dos esmaltes importados também, eles têm esse tipo de preocupação. Normalmente, quem tem alergia a esmalte passa a ter uma descamação em torno da unha, que na parte não só da cutícula, mas em volta do dedo, passa a ter uma unha bem mais fraca
E são sinais de alergia de esmalte ter descamações ou dermatites nessa região da pálpebra toda, porque a gente coça, então você passa o esmalte em toda essa região sem perceber, e às vezes regiões atrás da orelha. Todo lugar onde você passa, meio que sem perceber, certo? São possíveis de ter dermatite por alergia de esmalte. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Vou esperá-la aqui qualquer dia para a gente falar sobre pele. Combinado. Tá bom? Obrigada. Obrigada, senhora. Nós vamos ao intervalo e voltamos com a dona Marilene. Sou Gabriela Leal, estou no 6º semestre de administração. Escolhi esse curso por ser um curso amplo e é nessa área que eu desejo trabalhar. Futuramente vou abrir meu próprio negócio ou assumir os negócios da família. Sou determinada e me vejo no futuro uma pessoa bem-sucedida. Eu já modelei, fui modelo por bastante tempo. Eu adorava modelar, gostava muito, só que eu realmente parei por falta de tempo. A faculdade e o esporte também demanda muito tempo. Mas o esporte é um capítulo à parte na minha vida. Comecei a montar aos 8 anos de idade e me apaixonei. Meu pai sempre teve fazenda. Então ele sempre gostou muito de animal e cuidou muito de animal. Eu ia para a fazenda do meu pai e eu simplesmente sumia com os cavalos. Minha mãe e meu pai, por segurança, falaram, não, vamos botar ela para montar. Me apaixonei. Desde a primeira semana eu já botei na minha cabeça que eu não ia sair desse esporte. No começo ele era um pouco contra eu continuar no hipismo, falava que eu não ia comprar cavalo. Mas depois ele desencanou um pouco porque ele viu que não ia ter jeito. Eu dou essa açúcar como agrado, mesmo antes do trabalho. Cada cavalo é diferente, cada cavalo se comporta de uma forma. E é incrível que com o tempo você vai vendo que o cavalo se molda a você e você acaba se moldando ao cavalo. É uma experiência maravilhosa. Para mim, ele tem que ser mais experiente, ter passado por algumas situações, ser um cavalo mais maduro, que tome atitude por mim quando eu não puder tomar. Eu me apaixono, eu monto no cavalo, eu já estou apaixonada. Então, geralmente é sempre um dos primeiros cavalos que eu experimento e que eu compro. Na competição é você sempre fazer uma boa pista, sempre fazer uma boa apresentação e você saber que você está evoluindo junto com o seu cavalo e que o seu cavalo está evoluindo junto com você. Essa é a maior emoção. Esse torneio vai ser muito importante para mim, a Oibem, que ela é uma égua não tão experiente como os outros cavalos que eu já tive, mas uma égua com muito potencial. Então eu estou esperando o melhor. Sou Gabriela Leal, tenho 18 anos, tornei-me forte e aprendi a conquistar o meu espaço. Sou amazona e dona de muitas conquistas. Eu sou a Universal. Lembrando que você pode, a partir de agora, participar do nosso programa, tirando dúvidas com a dona Marilene, comigo, com a Ana Cláudia, seja qual for o seu problema, pelo telefone 5644-5210 e também pelo nosso e-mail. Hoje você lembra dele, Ana? Você mulher, vocemulher@r7.com. Isso mesmo. Estou aqui com a dona Marilene. Dona Marilene, conta pra gente, a senhora tinha quantos anos de casada quando a senhora percebeu que alguma coisa não ia bem? Já tinha 10 anos de casada. E o que a senhora notou na época? Como começou tudo isso? Uma mudança total no tratamento, né, do meu marido então, vinha para bem. comigo. Assim, nós éramos um casal muito feliz. Nós tivemos um namoro longo, de 10 anos antes do casamento. Então, 20 anos de convivência já, né? E 2 filhos já crescidos. Então, de repente, mudou totalmente, assim, o tratamento, a maneira de agir dentro de casa, o horário de chegada em casa. Por exemplo, o que ele fazia antes e deixou de fazer nesse período? Ele sempre saiu muito conosco, gostava muito de passear no final de semana, chegava cedo para jantar com a família.
Então, de repente, começou a chegar de madrugada, sábados e domingos ele só bebia e ficava assim, divagando, olhando para o teto, ouvindo músicas românticas. Então, eu achei aquilo estranho, nunca tinha acontecido aquilo, assim, parecia que estava sonhando com alguém, realmente estava, né? Então, eu comecei a me assustar com aquilo e a me tratar mal, assim, ríspido, coisa que nunca tinha acontecido. Mas a senhora, até então, nem passava pela cabeça? Não, eu achava que estava com problema na empresa, que estava passando por algum problema e ele não queria se abrir, não queria conversar. Eu tentava perguntar, mas sempre nada, não é nada. Então, a hipótese de uma terceira pessoa nunca passou na minha cabeça. Não acreditava que isso pudesse acontecer comigo. Não, só na casa da vizinha. E como foi que a senhora descobriu? Foi através de uma correspondência que eu recebi a correspondência e eu sempre abria a correspondência dele, ele a minha, não havia segredo entre nós. E nesse dia chegou a cobrança de um cartão de crédito e eu abri. Aí eu vi assim umas compras de coisas femininas, coisas para mulheres, né? E eu não tinha recebido aquilo. Então eu fiquei assustada, eu falei, ué, você comprou isso por quê, né? Então nós... Mas aí a senhora perguntou a ele? Na hora que nós fomos dormir, né? Eu estava de camisola, já deitada, aí eu falei, cara, recebi hoje a cobrança do cartão de crédito, tinha assim umas compras estranhas assim para mulheres. Para quem era aquilo que você não me deu de presente? Aí ele na hora falou o que era. Na lata? Assim, é que eu já estava para falar com você mesmo, eu estou apaixonado por uma mulher e tal, e eu já vi tudo a respeito da nossa separação, como nós vamos dividir as coisas, quem vai ficar com quem. Aí eu acredito, dona Marilene, que assim, imagina, eu já estou vendo divórcio, estou vendo separação, estou vendo tudo. Que surpresa, não, né? Imagina, você assim, em plena noite, você vai deitar, sua cabeça no travesseiro tranquila, normal, como outro qualquer. E de repente você se vê assim, estou sozinha. Com um desconhecido do meu lado. Exatamente, como vai ser a minha vida daqui para frente? Eu não imaginava o que ia acontecer comigo, assim, na hora passou assim, como se tivesse um terremoto assim na minha cabeça, desabando a casa. Foi um susto. E não imaginava que aquilo ia acontecer na minha vida. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho, como mulher, como é que a senhora realmente se sentiu naquela hora? Porque eu acho que assim, passa mil coisas, né? Tipo vergonha, muita humilhação, raiva. É um misto de sentimentos mesmo, né? Penso eu que seja assim. Um pouco de vergonha diante da família, de filhos, né? Fala um pouquinho sobre isso. Eu assim, a experiência que eu tive me leva a entender as mulheres que hoje passam por isso, né? Que passam por isso sempre. É um misto assim, quem sou eu? Uma pessoa derrotada, que não soube conduzir meu casamento, eu devo ser muito feia e ela deve ser linda. Como será o cabelo dela? Como será que ela se veste? É porque eu tive filhos e meu corpo não é o mesmo. Então, você começa a se autodestruir. Então, você se sente assim, a última das mulheres, muito infeliz, e você só vê a sua felicidade através daquela pessoa que está te deixando. Então, assim, é como se ele fosse carregar a sua vida e a sua felicidade com ele embora. E você vai ficar uma pessoa oca, assim, uma pessoa que você não é mais ninguém, você é uma pessoa destruída. É assim que a gente se imagina. Acabou o mundo. Acabou. Não tem filho, não tem trabalho, não tem mais nada. É só aquele marido. Nada mais interessa. O marido passa a ser o nosso Deus. A gente pega aquele marido que está nos deixando, nos maltratando, nos traindo e coloca ele no altar. É como se fizesse do marido um juiz. Ele vai julgar a sua causa. É verdade. Se ele ficar com você, ele está te absolvendo. Se ele for embora com a outra, te condenando a uma tristeza eterna, uma frustração eterna. E o tempo todo a gente vê que ela só olhava... Eu estou errada, eu errei, se culpando, o problema sou o que foi que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Exatamente, onde foi que eu errei, por que eu não consegui conservar o meu marido. Mas assim, por que eu errei, aonde eu errei? Mas a senhora era uma esposa presente, carinhosa, boa mãe. Sempre.
nós tínhamos uma relação maravilhosa. Eu sempre fui boa esposa, sempre trabalhei junto com ele para a gente crescer, para manter a casa, para ter conforto. Então, eu sempre participei de tudo, sempre fui boa dona de casa, sempre fui excelente cozinheira, então, sempre tratei ele bem, nunca tive nada assim. Mas na hora você acha assim, faltou alguma coisa, né? Faltou alguma coisa. A mulher se desvaloriza mesmo, né? Muito, muito. A autoestima nem existia. Isso é assim o principal. A gente tem até que enfatizar isso, porque hoje eu recebo muitos e-mails, recado no Facebook de pessoas que estão passando por isso, de mulheres que estão passando. Então, assim, é uma autodestruição. Assim, eu não tenho mais alegria de viver. Acabou a minha vida. O que eu vou fazer agora sem o meu marido? Porque agora ele não me quer, mas eu tento ligar para ele todos os dias. Eu ligo, eu peço para ele voltar, eu digo a ele que eu vou mudar. E ele me olha assim, atravessado, ele me despreza. O que eu devo fazer para reconquistá-lo? Então, assim, a pessoa se acha assim, sabe? Eu, na época, eu recorri até à cirurgia plástica, você acredita? Porque eu achei assim, é o meu corpo. É porque mudou depois que eu tive filho. Então, eu vou recorrer a uma cirurgia plástica. Pode ser que ele assim fique comigo. Dona Marilene, desculpa a pergunta, mas a amante era mais nova? 2 anos mais nova que eu, nem tanto, né? Agora, a senhora imagina a mulher que tenta competir com uma amante 20 anos mais nova. Né? Exatamente. E aí ela pensa realmente que é isso, é porque eu estou velha. Exterior, né? Ela tenta arrumar o exterior. Exato. E imagina, voltando. Aí começa a recorrer a isso, né? A cirurgia, a tratamentos de beleza. Mas não é isso que vai resolver. Isso até ajuda um pouquinho, mas não é isso. Né? Faz parte, mas não vai resolver o problema. Toda mulher aqui, a gente está, lógico, a gente não pode negligenciar isso, né? A mulher tem que se cuidar. Tem que estar bonitinho para o marido, tem que recebê-lo bem, de forma agradável, né? Porque lógico, ele vai gostar do que está Claro, vendo, né? Claro, às vezes o marido sai de casa para trabalhar cedo, chega em casa, está a mulher com a mesma roupa, cabelo desse tamanho. Lógico. Claro que não isso é por aí também, né? Não é, né? Mas não é o mais importante. Exatamente, né? exatamente. Dona Marilene, a gente vai atender a Aline de Itaquera e eu gostaria que a senhora atendesse. Pois não, tudo bem. Porque a senhora tem experiência para falar melhor. Oi, Aline, boa tarde. Eu me chamo Aline, eu moro aqui em Itaquera, Guaianazes. Eu gostaria de estar pedindo oração em prol da minha família, ao qual o meu esposo, ele conheceu outra pessoa e foi embora de casa. Também estou desempregada, fui morar em uma casa, fui despejada, meu marido foi embora. Aí agora eu estou de aluguel, financeiro também tá estreito. Por favor, me ajude e ore por mim. Claro que sim, Aline, nós vamos orar por você. Mas assim, Aline, nesse momento da separação também acontece isso. A vida financeira, ela para. Por quê? Porque ele começa a dividir, ele tinha uma família para sustentar e de repente ele tem 2. Então, a vida financeira começa a decair. E é claro que isso abala mais ainda a relação dos dois, porque começam as brigas, né? Começam desentendimentos. Eles, assim, agradecem por isso, porque é um motivo para sair de casa. Porque vai brigar, vou embora, porque não suporto mais viver com essa mulher rixosa. Né? É verdade. Agora tem um motivo. Aí a culpa realmente recai sobre a mulher rixosa. Ela é rixosa, ela não me entende, a outra me entende, é carinhosa e tal. Então, nessa hora, o que a gente tem que fazer é pedir a Deus direção, pedir uma ideia a Deus. Meu Deus, nós podemos fazer tantas coisas para crescer essa vida financeira, né? Mesmo que você não tenha uma profissão, nunca tenha trabalhado, mas Deus te dá uma inspiração, um dom para você começar a cuidar, né? Desenvolver sua vida financeira, a se desenvolver também, vai fazer um curso, vai se capacitar. Para levantar um pouco a autoestima da pessoa, vai se capacitar, né? Se sentir útil. Começa realmente a buscar as coisas que te façam bem. E você vai crescendo, ele vai notar uma mudança, ele tem que ver isso. E associado a isso,
usar a fé mesmo, buscar em Deus, né? Não tenha dúvida, o principal, no meu caso, o que me levantou foi buscar em Deus a solução. E, aliás, eu nem acreditava que Deus se preocupasse muito com isso, com vida conjugal. Eu achava que Deus se preocupava com tanta coisa na nossa vida. Imagine se ele ia se preocupar se eu tinha marido ou se eu não tinha. Quer dizer, minha falta de entendimento a respeito das coisas de Deus nem me passava pela cabeça que eu podia buscar em Deus a solução para aquele problema conjugal. Eu achava assim, deixou de me amar, vai embora, vai viver a sua vida com ela, que eu vou viver a minha, mesmo assim triste, depressiva, sem dinheiro, mas eu vou conseguir. Então buscava em terapia. Fui para psicóloga, levei os filhos para o psicólogo também, porque também estavam abalados. Mas um dia alguém me falou que Deus podia resolver o meu problema. Eu ri como Sara, mulher de Abraão. Eu falei, tudo bem, eu até vou buscar saúde, prosperidade, mas casamento já está resolvido, nós já resolvemos. Mas antes da senhora entrar nessa parte da senhora ter encontrado essa solução em Deus, né? E hoje a dona Marilene está aqui, inclusive atendendo a amiga que ligou, porque hoje está bem resolvida, com o mesmo marido, reconstruiu esse casamento, é esposa do bispo João Batista, então está aqui ajudando a gente a orientar. Mas na época, como é que a senhora convivia com ele? Ele saiu de casa. Quando ele ia ver os filhos, qual era a reação da senhora? Era horrível, porque... Isso antes da senhora buscar essa ajuda em Deus, né? Sim, antes, Ele, ainda depois desse dia que ele me confessou, como eu tive assim, uma reação horrível, eu saí pela rua, de camisola mesmo, era madrugada já, e eu achei que eu ia acabar com a minha vida naquela hora, porque eu achei, acabou já, então eu vou acabar de acabar com ela. Quer dizer, acabou o casamento, acabou a minha vida, acabou não tem meu filho, não tem minha família, não tem ninguém. Eu nem pensei nada, eu saí correndo, e como eu morava perto de uma autoestrada, eu achei, vai passar um caminhão, e eu vou me atirar embaixo dele e eu vou acabar com tudo agora. Então, ele foi atrás de mim, correndo, e me trouxe de volta, me sacudiu, calma, calma, o que é isso, o que é isso? Eu não quero mais viver, acabou, a minha vida acabou. Então, ele tentou ficar comigo ainda. Então, nós ficamos juntos ainda, quase um ano, mas assim, em guerra, porque eu sabia que ele estava com a outra e eu não queria dizer para ele que eu sabia, porque o medo dele ir embora. Então, eu tentava, né, tentei em bruxaria, tentei em tudo que você possa imaginar. Mas não adiantou nada e chegou um dia que ele falou, não, eu vou embora mesmo, hoje eu vou. E quantas mulheres, né, Ana, estão passando por essa situação? O marido ainda está até em casa, tentando se ajustar, tentando ver se tem condição, mas a mulher, às vezes, também... por conta até de falta mesmo de sabedoria, né, dona Marilene? Exatamente, total falta de sabedoria e medo de ficar sozinha, medo de enfrentar a vida. Eu achava que eu não ia conseguir. Eu era uma pessoa formada, tinha um emprego, mas eu achava que eu não ia conseguir, olha só. Falta de sabedoria. Antes dele, a senhora tinha uma história. Tinha. Né? Tinha uma vida. Formada. E aí, de repente... eu achava que não ia conseguir. Então, assim, quando ele foi embora mesmo... Aí foi que a coisa piorou, porque a tristeza, o desespero, a falta de autoestima, assim, minha autoestima estava lá embaixo, e eu via, quando ele vinha pegar as crianças, ele todo arrumado, perfumado, todo Quer arrumado. dizer, eu estou aqui acabada, minha vida não tem mais razão de ser, e ele está lá super feliz, e a nossa história não valeu nada. Não, e eu... estava ali desarrumada quando ele vinha pegar as crianças, geralmente de manhã. Querendo, talvez, que ele sentisse pena? Chantagem emocional. Aí que triste, eu fazia aquela cara de vítima, assim, né? E ele me olhava assim, meu Deus, como que eu vou querer olhar para essa pessoa horrorosa? Exatamente isso, não é? Porque aí ele olha e fala assim... Que ambiente, né? Eu que não quero ficar aqui mesmo. Foi a melhor coisa que eu fiz, né? Prefiro a outra, não é verdade? Então, assim...
fazia aquele drama, né? Entregava as crianças e... Era um tiro no pé, né? Não, se ele pudesse me fazer uma grosseria, ele fazia. Então, era essa convivência. É que a senhora assim. realmente entregou a ele todo o poder. É verdade. A senhora vai falar daqui a pouquinho mais sobre isso. Nós vamos ao intervalo e já voltamos. Na vida é assim. Quando você pensa em subir, sempre encontra dificuldades. Quando está quase conseguindo, escorrega e tem que recomeçar tudo novamente. É cansativo, mas a determinação no seu objetivo vai lhe trazer uma grande conquista. E nós estávamos aqui comentando que, assim, a senhora um dia conquistou o Bispo João, né? Conquistou com a sua força, com o seu carinho, com a forma de se vestir, com tudo. Com a senhora num todo. E depois, na hora que a senhora precisou usar toda essa força novamente, cadê? Deixou na mão dele. É verdade. Né? Sumiu. Aí veio uma mulher chorona, prostrada, desanimada. Totalmente dependente. Então, quer dizer, você veja que o choque que a pessoa leva na hora torna a pessoa totalmente destruída. É como se você levasse uma pancada na cabeça e você perdesse a razão. Então, é isso que acontece. Porque, veja bem, quando a gente casa, a gente se torna um só, não é verdade? Depois eu vim entender tudo o que aconteceu, depois quando eu conheci Jesus. Então, assim... É a metade da gente que foi embora. É um racha, sabe como? Assim, como se você levasse uma machadada na cabeça e metade sua saísse, você se tornasse uma metade. É exatamente isso que acontece. Você se sente uma metade, você não se sente uma pessoa inteira. Então, é um choque violento essa divisão. Até você ficar inteira novamente, só Deus para te tornar inteira novamente. Porque aí Ele vem e reconstrói o Vale dos Ossos Secos. Ele vem e profetiza. Você é uma pessoa, você é uma mulher, você é importante para mim. Então, seja para você também. Exatamente. Então, na hora a gente leva aquele susto e se reconstrói. Mas até chegar aí, por isso que as pessoas acabam com a vida. Não é verdade? Eu gostaria que a senhora falasse agora com essa esposa que está nos assistindo e que tem vivido assim, dias terríveis no casamento. Só briga, ela está desconfiando. Às vezes tem isso também, da mulher desconfiar de coisas que nem existem, né? E acaba dando até sugestão ao marido. Mas existem aquelas que também estão aí vivendo mesmo esse drama, se sentindo a pior de todas. E o que elas têm que fazer? Qual é a reação que elas têm que ter no dia a dia? O marido está em casa, ou o marido vai ver o filho. O que essa mulher tem que fazer? Então, nesse momento, ela tem que saber que ela é uma pessoa importante para Deus. Então, ela tem que renascer, tem que buscar forças dentro dela. É claro que sozinha a gente não consegue isso. É muito difícil. Mas com a ajuda de Deus a gente consegue. Então, ela tem que buscar essa ajuda primeiro em Deus, porque ela vai se reconstruir. Então, a partir daí, ela tem que parar de fazer drama, de fazer chantagem. Esse marido, ele tem uma mulher super arrumada e cheirosa perto dele, que é a amante. Porque a amante, geralmente, é assim.
É arrumada, cheirosa, tranquila, não briga, não exige nada. Então, ela tem que se tornar muito melhor do que essa amante. Ela tem que mostrar para ele que ela tem alguém dentro dela que é dócil, que é tranquila, que é uma pessoa forte. E a gente não está falando dessa mulher que, de repente, está buscando até Deus, né, tentando reconstruir seu casamento, fica falando de Deus. Não é isso. Não pode, é sem palavra alguma, É sem palavras, né? É importante a gente frisar isso. Exatamente, é só o procedimento. Exatamente, porque como eu fiz quando eu descobri essa pessoa novamente que existia dentro de mim. Que sempre existiu. Sempre existiu, mas eu não... Ela estava morta, sufocada ali, né? Então, quando ele vinha pegar as crianças de manhã, eu me arrumava toda. Isso depois. Depois, que a senhora foi iluminada através da fé, quando né? Quando eu entendi o valor mesmo que como eu deveria tinha, agir. Né? Então, eu me arrumava toda como se eu fosse sair assim, para um lugar bem importante. Eu arrumava, fazia escova no cabelo, salto alto, não tinha lugar nenhum para ir. Mas eu me arrumava toda. Estou pronta para sair, você Prontinha. chegou agora? Aí ele chegava para pegar as crianças, aí ele levava um choque, porque assim, estava acostumado a ver aquela mulher de roupão. Cadê aquela frustrada? Descabelada, chorando assim. Por que você não volta para casa? Implorando. Imagina, né? Que homem gosta disso? Nenhum homem gosta, né? Não adianta. Aí eu toda arrumada. Só uma observação, se o homem já não gosta desse drama, mesmo estando casado, que a mulher faça isso, imagina uma vez que ele já foi embora, já arranjou outra. Se ele vai aguentar isso. Nunca. E a senhora, eu estava aqui, enquanto a senhora estava falando, eu estava aqui pensando, e a esposa, ela tem um poder bem maior do que ela imagina. Por quê? No caso, a senhora já estava há 20 anos com ele. A senhora o conhecia de frente para trás, de trás para frente, e a amante não. Mas a senhora vê, a pessoa foca no problema e esquece que ela tem toda a arma que ela precisa, está com ela já. Exatamente. Mas não, ela prefere olhar para o outro lado, que vai deixá-la menos. Se fazer ela de começa porque a senhora também... ela já conhecia ele, já sabia, peraí, ele gosta disso, ele não gosta disso, então é assim. E a outra não, a outra era uma aventureira que estava começando ali numa vida que já era da senhora, a senhora já conhecia. Então, quando eu me arrumava assim, ele chegava de manhã cedo, me via toda arrumada. Então, quer dizer que quando a senhora foi iluminada através da fé, a primeira coisa que a senhora entendeu é que não adiantava ter pena de si. Não adiantava. É claro que eu comecei a ter a autoestima. Porque aí a senhora sabia que a senhora tinha um valor. Exatamente. Alguém te valorizava acima de tudo. Falei, não, agora não posso ficar assim, me fazendo de vítima, sendo desprezada, concordando com isso. Então, quando ele chegava e ele falava assim, vai sair? Aí eu falava, sinto muito, mas eu não tenho satisfações mais a lhe dar, porque você não é mais meu marido. Aí ele ficava assustado, porque o homem, quando sai de casa e deixa a esposa com os filhos, veja bem, ele tem a certeza absoluta que aquele chinelinho velho vai ficar ali esperando por ele, porque ele sabe que o pé dele vai ficar cansado e doente lá fora. Depois ele volta. Porque quando ele tiver com o pé cansado e doente, ele vem calçar o chinelinho velho novamente e ele tem certeza que ela está ali naquele lugarzinho. Só cuidando dos filhos. Exatamente. Então, ele começou a ver que não era assim. Que eu já não estava mais aquele chinelinho velho abandonado. Que ele podia chegar e o chinelinho já não estaria lá mais. Dona Marilene, uma arma que muitas mulheres usam e que não é, a gente sabe que não é a melhor, é assim, saiu, me traiu, então agora também vou trair. Vou trair também. É uma arma... Pagar com a mesma moeda. Não vai acontecer que faz ela nada. se desvalorizar mais ainda. Só isso que vai acontecer, né? Só vai acontecer isso. E não foi isso que a senhora fez. A senhora se arrumava, era para a senhora mesmo. Imagina, e para fazer raiva para ele. Eu fazia para fazer raiva. Para deixar uma pulga atrás da orelha. Exatamente, porque ele saía batendo com o portão, pegava as crianças e plof, com o portão. E muitas vezes as crianças ainda estavam se arrumando, ou tomando café, alguma coisa assim. Aí eu dizia, com licença, porque eu tenho hora, eu não posso ficar esperando. Eu saía e eu dava a volta no quarteirão.
enquanto ele não saía, porque daqui a pouco ele saía e eu entrava novamente. Pro outro lado. Mas como isso funciona na cabeça de um homem, o meu né? pai dizia que eu estava ficando louca, você está ficando louca. Eu falei, não estou não, pai, pode ficar tranquilo. E eu tenho uma coisa, quando ele chegar, eu vou me trancar aqui no banheiro, o senhor vai dizer assim, porque eu morava perto do meu pai. O senhor vai receber as crianças e vai dizer que eu ainda não cheguei, porque eu vou... Não, o senhor fala assim, eu não cheguei aqui, na casa dele. Eu estava lá na minha casa trancada. Aí o meu pai falava e ele ficava assim, onde será que ela foi? O dia inteiro, saiu de manhã e não voltou mais. Então, assim, começou a colocar na cabeça dele assim, meu Deus, ela não vai me esperar de volta, assim. Isso vai... psicologicamente vai funcionando, porque... Mas a senhora sozinha não conseguiria ter essa direção. Não, nunca. Porque a senhora estava mergulhada na tristeza, na dor, na decepção, em tudo. Imagina. Foi mesmo assim, uma direção que Deus deu para a senhora. Foi Deus que me deu essa direção. Aí eu consegui um emprego melhor, comecei a ganhar mais. E ele começou a ver meu sucesso financeiro. E era tanto que ele, como tinha que dar pensão e ainda sustentar outra casa que ele estava montando, comprou carro para ela. Então, às vezes ele vinha para me dar a pensão, aí ele falava assim, eu não tenho hoje o dinheiro completo, dá para você cobrir? Aí eu empresto a você, depois você me paga. Então, ele se sentia humilhado, entendeu? Porque ele dizia assim, ela está crescendo. E Deus saía de perto dela, a vida dela ela cresceu indo. mais. Então, Deus foi me abençoando financeiramente. Me tornei dizimista e Deus foi me abençoando. E ele assustado com aquilo. Ele não sabia que a senhora buscava Deus nessa altura? Não, até aí não sabia. Ele não sabia. Ele veio a saber depois. É muita história, tem muito chão pela frente aqui. A senhora não vai conseguir contar tudo hoje, a senhora vai ter que voltar amanhã. Tudo bem, Fátima. Mas eu queria que a senhora terminasse esse programa deixando um recado para essa mulher que está vivendo tudo isso que a senhora um dia viveu. Então, se você está vivendo como a Aline que nos ligou, né? Problema financeiro, tristeza, mágoa, depressão, porque a pessoa fica depressiva, claro que fica. É uma dor muito forte, é uma dor muito forte. Eu tinha passado por uma dor da morte da minha mãe 6 meses antes disso acontecer. Então, tinham 2 dores ali, mas essa era forte. Então, Aline, e você que está passando pelo problema, busque em Deus a solução, essa ajuda que você precisa, porque sozinha você não vai conseguir. E eu tenho a certeza de que você vai vencer como eu venci. É porque quando a senhora diz que sozinha não vai conseguir, Dona Marilene está falando que assim, você não consegue ser feliz sozinha. Não adianta, você não vai sair dessa feliz. Você pode até superar a separação assim, né? Foi embora fazer o quê, né? Mas a gente está falando de se resolver por dentro, ficar feliz, voltar a ser o que você era. Isso só com Deus. E hoje você tem a oportunidade de ter esse encontro, essa experiência em qualquer igreja universal do Reino de Deus. Quarta-feira, hoje, um dia muito especial. Eu tenho certeza que se você participar, Deus vai te dar uma direção. E amanhã é a terapia do amor. Não tem dia melhor. Para se cuidar do coração. Então, você vir, trazer uma foto do teu esposo, lutar por ele. E Deus vai mudar a tua história, tá bom? Voltamos amanhã com outro programa, um outro tema, mas com a senhora de volta. Tudo bem. Até amanhã.